Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje nós voltamos a discutir um pouco do mundo jurídico, um pouco do mundo da advocacia. Dentro dos direitos do cidadão brasileiro está aquele de se defender, tanto em processos administrativos, seja ele em órgãos públicos ou privados, diante de pessoa pública ou privada, quanto também no meio judicial. Para isso nós contratamos o quê? Um advogado. Só que para o advogado poder nos proteger, o advogado ele tem certas garantias de ação, de conduta. Sabe o parlamentar, que ele tem o direito de falar aquilo que ele quiser falar, ele tem direito de acesso, convocar pessoas e assim por diante? O advogado também tem garantias dessa forma. O nome delas chamam-se prerrogativas. E esse é o tema de hoje. Prerrogativas, advocacia em movimento. E para falar um pouco sobre esse tema, nós convidamos ele, que alguns colegas da advocacia chamam de o senhor prerrogativas. É um jovem de 35 anos, eu também pasmei quando fiquei sabendo, e ele tem sido um dos grandes nomes voltados à defesa dos direitos e das garantias dos advogados, das prerrogativas. O senhor prerrogativa, Alexandre Carlos Magno Mendes Pimentel, nome de rei, hein? Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Giovanni. É uma honra para mim estar aqui com você discutindo um tema tão caro para a advocacia. Rapaz, é caro para a advocacia, mas parece que é muito importante para você também, né, Alexandre? Sem dúvida, Giovanni, sem dúvida. Em verdade, desde a minha infância, eu me vejo envolto nesse ambiente jurídico. E, por isso, tenho tanto amor pela advocacia e, via de consequência, pelas próprias prerrogativas da advocacia. Ô Alexandre, depois eu quero conversar um pouco disso, como é que foi a sua gênese, como é que uma pessoa tão nova assume funções e tem preocupações com algo que parece mais de pessoas um pouco mais eradas, né? Mas vamos começar primeiro a entender até o nosso público, o internauta, o telespectador, e acho que até mesmo parte da advocacia que parece não entender muito bem o que é uma prerrogativa. O que são prerrogativas dos advogados? Como Giovanni, que elas funcionam? Como que elas se constituem? Bom, Giovanni, prerrogativas, sob a interpretação literal, é muito fácil de nós explicarmos. Prerrogativas são garantias indispensáveis ao exercício da advocacia. Mas o que isso quer dizer? O que representam as prerrogativas? Para a gente entender o que são prerrogativas, nós temos que entender o que é a advocacia e de onde veio a advocacia. A advocacia, inicialmente, ela teve lugar quando existia a sociedade. E aí nós vamos voltar, então, naquela lição de introdução ao estudo de direito. Qual a lição? O que veio primeiro? O direito ou o Estado? Veio primeiro o direito, não temos dúvida disso. Onde estavam ali reunidas duas ou mais pessoas, existiam, então, os conflitos de interesses. E o que eram, então, os advogados? Os advogados eram aquelas... Ubi societas, ubi iuris. Onde está a sociedade, está o direito. Justamente. Então, os advogados eram aquelas pessoas que tinham uma maior influência perante a sociedade local, que tinham um dom do argumento, de convencer as pessoas, que eram realmente formadoras de opinião. Muitas vezes sem qualquer formação jurídica. E ali... aquele rapaz que gostava de treta, né? Onde é que tinha um rolo, ele estava querendo resolver. Aproximadamente isso, Giovanni. E naquele momento, naqueles conflitos, e ante aqueles conflitos, é que surgiam, então, as necessidades de se defender as prerrogativas. Aí a gente nós remontamos essa história ao momento da monarquia no Brasil, em que todos os operadores do direito deram início a uma busca pelo reconhecimento de suas garantias. Os magistrados, pelo reconhecimento de sua autonomia, de sua independência financeira, de remunerações, e o advogado pelo direito de poder exercer livremente a sua profissão, sem que seja considerado que aquilo seria algo ilícito. Ou seja, se proteger de eventuais abusos de autoridade, eventuais exageros. A figura do magistrado se mistura com a figura do Estado, não é isso? Então, algumas
maneiras fortes do advogado exigir que o juiz cumpra aquilo que a lei determina, podia parecer uma certa ofensa ao juiz, é isso? Exatamente. Me recordo de um caso, Giovanni, em que o meu bisavô, Argemiro Rodrigues Pimentel, na condição de um político influente no estado do Mato Grosso, foi chamado, uma certa vez, ele com formação de farmacêutico, foi chamado para intervir na prisão de um advogado, em que o advogado tão somente exercia o direito à defesa de um deputado. E lá chegando para fazer a sustentação oral, recebeu aquela famosa ordem: esteja preso. Foi necessário, então, que esse político influente, meu bisavô, Argemiro Rodrigues Pimentel, fizesse uma intervenção ali e buscasse resguardar exatamente as prerrogativas daquele advogado, de que aquela defesa que ele exercia não se tratava de um crime, portanto, ele não merecia receber a ordem. E é muito comum ainda hoje essas situações de que, de alguma maneira, o advogado é impedido de fazer a defesa do seu cliente? Sim, com certeza, Giovanni. Em verdade, nós assistimos muitos casos, e até hoje temos notícia de muitos casos, em que o exercício da atividade precípua da advocacia é sempre confundida com crime, é sempre confundida com uma atividade ilícita. Tentam, muitas vezes, confundir que a atividade da advocacia, estrita advocacia, muitas vezes se confunde com a atividade exercida pelo constituinte deste advogado, deste causídico. Isso é muito ruim, muito grave, e não deixa de causar uma incerteza e uma insegurança ao advogado, não fossem suas prerrogativas, previstas legalmente e até constitucionalmente. E que tipo de ataque que o mais comum que os advogados recebem, Alexandre? Doutor Alexandre, o senhor me permite chamá-lo de Alexandre? Eu trato o pessoal no ambiente aqui da minha entrevista como amigos, e você é meu amigo de mais de 10 anos. Então, o senhor não fique magoado de chamá-lo de Alexandre Pimentel. Jamais, de forma alguma. Pelo contrário, aliás, até prefiro. Giovanni, em verdade, existem muitos casos de violações de prerrogativas. São os casos mais variados possíveis. Recentemente, eu me recordo de um caso inusitado. O advogado que teria assistido seu constituinte na fase de inquérito foi arrolado como testemunha contra seu constituinte por ocasião da denúncia intentada pelo Ministério Público, pelo representante ministerial. E lá estava ele, então, no rol de testemunhas de acusação. E o artigo 7º, inciso 21, do Estatuto da Advocacia e da OAB é muito claro, no sentido de que a ele é assistido o direito de recusar-se a depor em caso que ele tenha funcionado anteriormente. Então, isso, não temos dúvida, é uma violação clara de prerrogativas. Isso é um caso inusitado, por exemplo. Quem acompanha o nosso programa sabe que eu sou advogado, eu estou gravando aqui diretamente do meu escritório, né? E eu tenho um outro caso para te contar. Você vai ficar de queixo caído. Um advogado entrou, isso tem um processo de uns 15, 20 anos atrás. Não, mais ainda, tem 25 anos isso. Mas ele está correndo ainda hoje. O advogado é um senhor que ele fez a interdição de uma mulher, aonde o pai deixou uma pensão e havia aí alguns direitos enquanto servidor público municipal, e essa pessoa também veio a falecer, e o irmão, havia mais 2 irmãos, o irmão entrou então com os direitos de hereditários sobre os créditos que haviam lá, haviam vários créditos de direitos, de ações, de processos administrativos, e essa pessoa teve êxito. Só que quando foi fazer o pagamento, a municipalidade, ao invés de pagar para cada um dos herdeiros, pagou tudo para um só. Ok até aqui? Okay. Pois bem, 5 anos depois, o município entrou com uma ação dizendo que foi enganado pelo herdeiro que recebeu o valor e arrolou o advogado que não atuou
no levantamento dos créditos, ele não atuou. E levantou ele como parte do processo, como parte requerido do processo, como se tivesse havido uma fraude e o advogado. Quando você passa o processo, não há uma identificação de ato do advogado, a não ser que tenha sido procurador dos processos administrativos. Só esse. 10 anos, rapaz. 10 anos e ainda está respondendo processo. Realmente, Giovanni, são casos extremamente absurdos que nós temos vivenciado, que nós temos assistido. E para que nós tenhamos uma advocacia firme, uma advocacia altiva, isso não é possível sem que haja um respeito pleno às prerrogativas da advocacia. Advogado pode pedir, sabendo que há um inquérito, mas que não foi ainda intimado a pessoa que está sendo investigada, ele pode pedir para ter vista no inquérito? Com certeza. Na verdade, o inquérito é uma atividade administrativa sigilosa. Todavia, esse sigilo não é oponível ao advogado. A única exceção que existe, e isso é uma questão já sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, é quando as diligências ainda estão em andamento. Mas, ainda assim, tem o entendimento de que, ao advogado, esta atitude, este sigilo, ele não é oponível. Porque o advogado tem o dever e o direito de exercer aquela defesa. Processo administrativo. A advocacia está toda oriçada, por exemplo, com os processos, por exemplo, previdenciários. E o processo previdenciário tem uma hora que tem aí uma parte que é lá dentro, né? De avaliação e etc., e corre internamente. O advogado tem prerrogativa de poder ter acesso a essa documentação para intervir? Com certeza. Já são os incisos 13º, 14º e 15º do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Eles preveem que o advogado tem direito a ter acesso, e não só acesso, Giovanni, tem o direito de extrair cópia, tomar os apontamentos a respeito daqueles autos do processo. E então mais, não é vista rápida, não, só dá uma olhadinha aí, 10 minutinhos, daqui a pouco me devolve. Não é isso, não. Ele não, pode carregar. Ele pode carregar consigo, fazer carga? Sem dúvida, garantia de acesso pleno. E, em verdade, ainda mais, caracteriza abuso de autoridade negar vista desses autos de inquérito. Esses autos de processo, esses autos de processo administrativo, judicial, seja lá qual órgão, qual instância e qual esfera de poder seja. O advogado ele pode conversar com a autoridade que está fazendo uma avaliação, por exemplo, vamos supor, dentro de órgãos públicos, tem ali, eles estão fazendo uma avaliação para trazer uma punição sobre um servidor, né? O advogado ele pode intervir nesse processo, ele pode exigir que seja ouvido, participar das audiências. Que tipo de audiência que um advogado não pode participar? Giovanni, em verdade, não existe um tipo de reunião ou um tipo de atividade, um ato administrativo ou mesmo uma audiência em que o advogado não seja, ou ao advogado não seja oportunizado que participe. Em verdade, ele tem o direito de participar de qualquer reunião, assembleia, qualquer audiência em que seja parte ou interessado o seu constituinte. Então, isso é assegurado legalmente. Assembleia de condomínio, eu posso levar o meu advogado e esse advogado tem o direito de participar com a procuração na mão e manifestar. Com certeza, não tenho dúvida alguma disso. Participar livremente. Só que aí o lugar de fala dele é no lugar do seu... Não é o constituinte falar e o advogado falar também. É um ou outro. Exatamente. Em verdade, ele fala representando o seu constituinte. Ele tem esse poder de representação. No caso, então, dos processos administrativos, né, são os PADs, né, de apuração sumária e etc., então o advogado ele tem condição de ter carga do processo, ele pode participar das audiências, ele pode ter voz. O advogado sempre pode ter voz? Giovanni, naquelas oportunidades e naquelas hipóteses previstas em lei, ele realmente tem o direito de ter voz, manifestação, tem o direito de
defender as suas razões e, há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, em verdade, nós tivemos uma inovação em que, em um procedimento investigativo, foi assegurado ao advogado o direito de, inclusive, quesitar, ou seja, questionar. Foi instaurado aquilo que se chamou de um contraditório mitigado, ou seja, é um contraditório sem ser contraditório. Na verdade, então, na algo... fase inquisitória, em que o delegado faz uma série de levantamentos, o advogado pode intervir e falar, não, eu quero perguntar também. Exatamente. Seria isso? Ele tem esse direito atualmente assistido por lei, garantido em lei. Os advogados não estão usando muito esse direito ainda não, né? Essa prerrogativa ainda não, né? Giovanni, nós temos uma situação cultural que, infelizmente, afeta a toda a advocacia. Que, em grande parte, essa situação é causada, muitas vezes, até mesmo pela falta de conhecimento, no sentido de entender o que são as prerrogativas. Então, com uma inovação dessa, que vem mudando uma principiologia segundo a qual, perante um órgão e uma investigação de caráter inquisitorial, não se tem a ampla defesa, não se tem o exercício contraditório, a gente vê muitas vezes o advogado não saber ou muitas vezes não se atentar ao fato de que lhe assiste aquela prerrogativa. Então, essa é, inclusive, uma das grandes missões dos defensores de prerrogativas, levar esse conhecimento à advocacia e defender, tornar cada um dos advogados o primeiro defensor de prerrogativas. Pimentel, eu me lembrei aqui agora, doutor, que existem alguns casos em que o grupo de advogados, percebendo que a promotoria está muito mais engendrada ali com o juiz e que está tendo um prejuízo para aquele que é defendido, o grupo de advogados fala, olha, eu não estou tendo direito de apresentar provas, não estou tendo direito de inquirir minhas testemunhas, nós estamos no sentido aqui inviabilizados, nós não faremos parte da audiência. Ou às vezes até mesmo porque ele está sendo, por alguma burocracia do tribunal, ele está retido lá na porta, querendo entrar. Não, se eu não tiver o mesmo, eu te falo porque é um advogado famoso, e ele disse, não, se eu não tiver o mesmo direito que o promotor e o juiz de entrar, eu não entro. E sem mim não tem audiência. Só que alguns juízes têm colocado o seguinte, que se o advogado não chegar ou sair, ele vai trazer um advogado dativo. Aí eu fico pensando, mas a defesa é direito do cidadão. Ele quer aquele advogado. Ele não quer um advogado dativo. O advogado dativo ele requer ao Estado. Isso, você pode contextualizar isso dentro do universo da prerrogativa? Giovanni, não tenho a menor dúvida. Então, você vai tirar essa dúvida dos nossos telespectadores e os internautas quando nós voltarmos. Vamos dar um breakzinho agora. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, segundo bloco, hoje com o tema prerrogativas,
Advocacia em Movimento. Com ele, que algumas pessoas consideram como senhor prerrogativas, o jovem advogado Alexandre Carlos Magno Mendes Pimentel, nome de rei, conduta nobre. Pimentel, eu deixei aí uma bomba para você responder para a gente. Então, Pimentel, responda para nós. Em relação àquele advogado ou aquela banca de advogados que defendendo, principalmente na área criminal, é mais comum a gente ver isso na televisão, e de repente o advogado ele tem uma dificuldade de acesso ao tribunal e ali às vezes ele se recusa porque não teve os mesmos privilégios ali de adentramento que o Ministério Público e o juiz. Eu estou te falando de um fato concreto que ficou conhecido nacionalmente. Ou ainda, dentro do estabelecimento, dentro ali da audiência, percebendo que existe uma disparidade de armas do Ministério Público e Advocacia, ou ainda que o juiz está muito cerceando ouvir testemunhas, apresentar defesas, ele se recusa a continuar e se levanta para ir embora, ou ainda, em várias audiências, quando tinha a assinatura de ata, o advogado se recusava a assinar a ata porque não foi lançado. Enfim, vários casos em que o advogado entende que o cliente está sem possibilidade de defesa e ele se ausenta. E eu ouvi falar que alguns juízes estavam chamando advogados dativos para dar continuidade, para não se perder a audiência. Como é que você analisa isso dentro do campo da prerrogativa? É possível analisar? Sem dúvida, Giovanni. Eu não tenho a menor dificuldade de entender, de interpretar que nós estamos diante de uma grave violação de prerrogativa, sob vários enfoques. Primeiro, que o Código de Processo Penal ele é muito claro no sentido de que o que permite que o magistrado, o condutor daquele feito criminal, possa nomear um advogado ativo é a ausência de defesa, mas a ausência de defesa mediante um abandono expresso daquela defesa. E não uma interpretação de que aquela defesa pode ser substituída ou mesmo... abandonar o ato não é abandonar o ato não é abandonar o cliente, o defendido, é isso? Correto. Existe uma diferença muito grande entre abandonar a causa, abandonar a defesa e abandonar o ato. O ato é abandonado por vezes, e isso se tornou muito frequente ultimamente, diante de várias violações de direitos básicos do defendido e do defensor, muitas vezes. Eu posso dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo prático? Com certeza. Há muitos anos atrás, também, fui a uma delegacia de polícia acompanhar um empresário amigo meu que havia se desentendido com um cliente. O cliente fez um pedido por telefone, um pedido complexo, que o empresário falou, olha, eu não atendo por telefone, porque tem que ter medições a esse respeito, assim, assim, assado. Falou, não, já estou depositando dinheiro na sua conta agora, do jeito que fizer para mim, tá bom, toma os dados aí. Naquela época já havia a passagem dos dados, não era por WhatsApp, mas eu acho que era por MSN, parece. A memória da gente às vezes não é muito boa da tecnologia, mas eu acho que era MSN. E passou os dados. Ele fez lá como é que precisava, não deu encaixe. Não, então o senhor vai ter... Para aquela discussão. A discussão é comercial, não é isso? Do âmbito civil. Só que o primo do cidadão era delegado do consumidor. Mandou buscar meu cliente. Mandou buscar. Aí eu era advogado novo, a delegacia de consumidor tinha acabado de ser instalada. E eu também estava relativamente novo ainda, né? Estou com 53 anos, não tinha 40 anos ainda. Tinha 30 e poucos, acho que eu tinha a sua idade. Aí eu tô lá sentado, meu cliente sentado, e os policiais encostados na gente. Eu não sabia se era arma, se era alguma outra coisa, estava encostado ali. E o delegado, rapaz, ele deve ter falado uns 35 palavrão, 26 eu nunca tinha ouvido ainda. E olha que eu fui criado da Vila Nova, bem versado desses xingamentos. Aí eu olhei pro delegado, no começo eu fiquei intimidado, depois eu fiquei tranquilo. Olhei pro meu cliente, falei, você fica aí, meu irmão? Foi tudo bem. Foi embora. Uai, o delegado, mas o que é isso? Porque o delegado estava dando pressão para resolver, ou seja, para atender a pessoa, né? Falei, doutor, eu venho aqui para defender meu cliente. O senhor me coloca os agentes encostados em mim.
O senhor senta na mesa, me deu 3 tapas na mesa e falou 36 palavrões. 20 eu nem conheço. Eu estou intimidado, estou morrendo de medo. Eu estou indo na corregedoria e vou lá na OAB, depois eu volto. Rapaz, saí de lá com o cliente me acompanhando, né? Isso é prerrogativa? Isso é prerrogativa, sem dúvida alguma. O advogado, Giovanni, não pode ser intimidado no exercício de sua profissão de forma alguma. E é por isso que existem prerrogativas. As prerrogativas garantem ao advogado o exercício da defesa de maneira livre. E com dignidade, né? E com dignidade, né, doutor? Com dignidade, de maneira a resguardar aquela condição à qual ele foi elegida. Ou seja, de ente indispensável à administração da justiça. O advogado ele não está ali pedindo, ele não está ali esmolando pelo exercício de sua profissão, mas sim está defendendo a sociedade. Ele está defendendo direitos humanos, direitos básicos, basilares da condição humana. E aí tem que ser... O senhor disse que o advogado sem prerrogativas é um soldado sem armas, né? Eu guardei essa frase do senhor. Isso aí eu vou colocar depois aí nas redes sociais. Advogado sem prerrogativas é um soldado sem armas. Mas e que armas que a lei dá para esse advogado? Por exemplo, no meu caso, eu, assim como o senhor, eu sou sobrinho de promotor de justiça, eu sou filho de advogado, sou advogado, minha irmã mais velha é advogada, vários primos advogados, né? Eu ainda não era amigo do senhor, senão eu ia colocar o senhor também amigo do Alexandre Pimentel, Mister Prerrogativas, né? E a gente tem assim, uma posição, mas o advogado não precisa ser todo ele assim. Às vezes tem uma pessoa que é mais tímida, mais reservada, né? Então a lei precisa abraçar todos, não é isso? Que instrumentos que existem para garantir? Vamos lá, naquele primeiro caso que eu te falei, do advogado que abandona o ato ou que não consegue ter acesso para que invalide aquela movimentação administrativa ou jurídica e tenha uma segunda para garantir a prerrogativa do advogado. O meu caso, por exemplo, né, que estava sendo ali, de alguma maneira, defenestrado, estava sendo assodado, não, resolve logo, etc., e estava sendo compungido a aceitar uma situação, eu me revoltei, ou ainda outros e vários casos que o advogado acaba se sentindo menor. Que instrumentos a lei dá para garantir essa prerrogativa? Giovanni, muitos instrumentos são concedidos e assistem ao advogado o exercício desses instrumentos. O principal deles, na minha opinião, é o direito de petição. É o direito de reclamar verbalmente ou por escrito inobservância de lei, de normativo, de regimento. Essa prerrogativa está prevista no próprio artigo 7º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB. É uma prerrogativa das mais caras. Não tem dúvida de que é o maior instrumento do advogado. O advogado tem que dar um grito. Muita gente brinca. O advogado pede deferimento. Realmente, a força do advogado está justamente no direito de petição, no direito de pedir, no direito de reclamar a inobservância de lei, no direito de defender, de argumentar. Esses são instrumentos muito caros da advocacia, sem os quais ele não exerce a advocacia propriamente dita. Por outro lado, o que existe de muito importante como um instrumento básico, um instrumento elementar na defesa das prerrogativas profissionais da advocacia, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela, sim, tem a missão institucional, consoante o artigo 44, inciso 1º e 2º do mesmo Estatuto da Advocacia da OAB, de resguardar o Estado democrático de direito, de defender as instituições, de buscar realmente pugnar pela aplicação e pela observância aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Você cita a lei da advocacia e é a segunda vez que você faz paralelo com a Constituição. As prerrogativas, elas estão diretamente ligadas com o direito de cidadania ou ela está ligada mais a um direito do advogado? As prerrogativas, Giovanni, eu diria, são instrumentos de defesa
dos direitos fundamentais. Toda prerrogativa tem base, tem seu supedâneo naqueles direitos fundamentais. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu desafio aqui o ouvinte, o caro telespectador, a fazer uma análise do artigo 7º do Estatuto da Advocacia da OAB. Ele vai poder perceber que todos aqueles dispositivos, todas aquelas garantias ali elencadas, dizem respeito ao resguardo de direitos fundamentais, previsto no artigo 5º da Constituição da República. Então, na verdade, doutor Alexandre, quando o juiz, o delegado, o promotor, o chefe da repartição pública, o ente administrativo que está tendo um processo que o advogado está indo lá, o gerente de banco que acata a procuração do advogado e o pedido do advogado devidamente habilitado, o que está sendo garantido ali não é a pessoa do advogado, né? O Alexandre Pimentel, o Giovanni Bueno, o João, o José ou a Maria, que são advogados, mas os direitos de cidadania, os direitos constitucionais do representado. É isso? Exatamente. Na verdade, Giovanni, as prerrogativas profissionais da advocacia foram conquistadas a custas de muita luta. Nada veio de graça. Isso é um ditado muito caro e que os mais experientes sempre dizem: ninguém doa nada a ninguém. Em verdade, a advocacia teve que conquistar, com muita luta, muito suor, muito sangue até, essas prerrogativas. Por isso, eu costumo dizer, com prerrogativas não se transige. As prerrogativas, elas não pertencem a um advogado, elas não pertencem à instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Todos esses são instrumentos de defesa dos direitos fundamentais do cidadão. Doutor Alexandre Pimentel, desculpa, mas o senhor tinha comentado no começo desse bloco que a principal ferramenta, o principal instrumento de defesa das prerrogativas que o advogado tem é a OAB. O senhor pode informar aqui para o nosso público que está nos assistindo quais são esses instrumentos? Que instrumentos que a OAB trabalha para auxiliar a advocacia? Pode ser aqui no caso de Goiás. Giovanni, em Goiás, que eu tenho mais familiaridade para mencionar a respeito disso. O senhor atuou na Comissão de Direito, o senhor foi conselheiro estadual, seccional, não é isso? Correto. Mas o senhor foi presidente ou vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, não é isso? Correto. Na verdade, eu ingressei na Comissão de Direitos e Prerrogativas por volta do ano de 2009. Ou seja, há aproximadamente 12 anos atrás. 12 anos atrás. E na condição de membro... O senhor é muito novo e tem uma experiência que muito senhor não tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Giovanni, pela parte que me toca, por me chamar de novo. Muito embora o tempo e o exercício da advocacia, como todos nós sabemos, é bastante árduo e, portanto, eu já estou um pouco judiado pelo tempo. Já está corrido, né? Mas me diga, e aí, aqui em Goiás, que o senhor está mais familiarizado, que instrumentos bacanas que nós temos aqui, ou que não temos, não sei? Em Goiás, nós recentemente tivemos uma inovação muito salutar, na minha opinião. Inicialmente, eu até me recordo de ter ficado um pouco analítico quanto a essa proposta. A instituição da Procuradoria Regional de Prerrogativas. Procuradoria Regional de Prerrogativas, que a Ordem dos Advogados fez, ligada à presidência, né? Dr. Lúcio Flávio. Exatamente. Ligada à Procuradoria Nacional de Prerrogativas. Isso foi, inclusive, objeto de uma orientação no âmbito do Conselho Federal da OAB para que se instituísse as Procuradorias Regionais de Prerrogativas no sistema, todas integrantes do Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas. Ocorre que essa Procuradoria Regional de Prerrogativas tem feito um trabalho hercúleo na defesa das prerrogativas. Como? Mediante
justamente aquela prerrogativa que nós falávamos há pouco. O peticionamento, o direito de petição, o direito de reclamar inobservância de lei, inobservância de normativo, de regimento. Então, a Procuradoria Regional de Prerrogativas tem que funcionar sempre em compasso com aquelas diretrizes previstas e observadas pela Comissão de Direitos e Prerrogativas de uma seccional. A Procuradoria Regional de Prerrogativas, ela cumpre fielmente aquelas diretrizes da defesa das prerrogativas profissionais da advocacia. Para o advogado que não conseguiu entender isso ainda, qual a diferença da comissão de prerrogativas, a comissão que tem no conselho, inclusive é obrigatório por estatuto que seja um conselheiro seccional, não é isso? Não pode ser simplesmente um advogado, tem que ser um advogado que seja conselheiro, não é isso? Tem assento no conselho. Qual a diferença da comissão de prerrogativas, onde tem um presidente e tem ali vários colegas, membros da comissão, e a Procuradoria Regional de Prerrogativas, onde você tem um procurador-geral e 3 procuradores? Ao passo em que a Comissão de Direitos e Prerrogativas exerce uma atividade de acompanhamento, de assistência imediata aos casos de violações de prerrogativas e também instituindo diretrizes, estratégias, traçando metas para a defesa de prerrogativas da advocacia, a Procuradoria Regional de Prerrogativas presta um auxílio muito valioso à Comissão de Direitos e Prerrogativas. Ela judicializa, ela toma os atos jurídicos propriamente ditos. A fiscalização é da comissão. É a comissão que fiscaliza e que recebe as denúncias. Com certeza. Nos termos do artigo 90 do Regimento Interno da Ordem dos Advogados da Seção Goiás, a comissão assiste de imediato aqueles casos de violação de prerrogativas. Estratégias de defesa das prerrogativas são exercidas pela comissão. A Procuradoria Regional de Prerrogativas judicializa, materializa aquele peticionamento, aquela judicialização, aquele reclame perante o órgão administrativo. Então, em verdade, a Procuradoria Regional de Prerrogativas é um valioso instrumento de defesa das prerrogativas. Paralelamente ao que você me perguntou, e eu peço desculpas porque estou me delongando, mas existe também um outro instrumento muito caro na defesa das prerrogativas, que são exercidas por uma seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o plantão da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Espera aí, espera só um pouquinho. Eu quero que você fale desse plantão daqui a pouco, porque a comissão técnica nossa do programa aqui já pediu o break, ok? Tá ok. E você permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, nosso terceiro e último bloco do tema de hoje,
Prerrogativas, Advocacia em Movimento, com o senhor Prerrogativas, doutor Alexandre Carlos Mendes Pimentel. Não me canso de falar esse nome, Alexandre. Doutor Alexandre, nome de rei, coração de nobre. O senhor estava falando para nós sobre o plantão das prerrogativas. Como funciona? Giovanni, o plantão de prerrogativas no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, que é o meu norte no que tange aos exemplos que posso citar. O plantão da Comissão de Direitos e Prerrogativas é instituído pelo artigo 90, parágrafo único do Regimento Interno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Esse plantão é permanente e ele existe para assistir, para assessorar o advogado de imediato em casos de violações de prerrogativas. Esse plantão funciona 24 horas por dia, ininterruptamente, de modo que o advogado se sente acolhido pela ordem quando tem suas prerrogativas vilipendiadas. É um instrumento extremamente relevante à advocacia. Digo por quê? Muitas vezes eu vivenciei casos em que advogados estavam diante de situações em que estavam sendo violados até mesmo o seu direito de ir e vir. Estavam sendo presos no exercício de sua profissão. E a eles foi assistido o direito de fazer uma ligação. E aí ele sopesou. Eu ligo para quem? Ligo para minha família, ligo para o meu advogado, constituo um advogado particular, ou eu ligo para a Comissão de Direitos e Prerrogativas. E ele optou por ligar para a Comissão de Direitos e Prerrogativas. O resultado foi outro. Lá saiu, como você disse anteriormente, quanto ao seu constituinte, saiu pela porta da frente e pôde ver demonstrado que aquele ato que estava sendo entendido como uma violação de uma legislação de âmbito criminal, na verdade, era tão somente o exercício pleno e eficaz da advocacia. Deixa eu te perguntar, e que aparelhamento que a OAB tem para fazer isso? O que ela tem para poder desenvolver nesse aspecto? A Comissão de Direitos e Prerrogativas disponibiliza de plantonistas semanais. São pagos? É gente paga, não? Não. Todos são voluntários, são verdadeiros heróis. Voluntários? São pessoas impolutas que, por seus atributos necessários, têm que estar acima de qualquer suspeita. São pessoas que têm condutas irrepreensíveis, porque estarão direto ali no fronte desses conflitos. E se tiver, a experiência nos diz que se por isso que você disse que a comissão é um pouco mais importante que a prerrogativa, né? Porque é esse grupo de voluntários que inicialmente atendem o advogado, né? Não é isso? Sem dúvida. Esse grupo de pessoas que estão ali, esse grupo que está disponível à advocacia, é um grupo que, de fato, faz a linha de frente na defesa das prerrogativas. Então, ali, são pessoas que fazem de maneira hercúlea uma defesa imprescindível. Eu quero aqui até aproveitar o espaço, Giovanni, para parabenizar a todos. E a OAB, ela tem que abraçar o advogado. Hoje, quem está no comando, o presidente da OAB hoje é o doutor Lúcio Flávio, mas quem está no comando da Comissão de Prerrogativas é o doutor Davi Soares. Davi Soares, criminalista, e que também é vice-presidente da CASAG, né, da Caixa de Assistência dos Advogados, né? Doutor Davi Soares, ó, um abraço. Quero o senhor aqui no programa para a gente conversar um pouco sobre questões criminais, hein? Vou levar um abraço, doutor Pimentel, manda um abraço para ele também, né? Reconhecendo o trabalho lá da comissão, né? Com certeza. O doutor Davi, com muito brilhantismo, com muita galhardia, defende, comanda e capitaneia aí esse trabalho de defesa das prerrogativas profissionais da advocacia. Então, faz um tremendo trabalho também na Caixa de Assistência, viu? Um grande vice-presidente. Eu o entrevistei aqui sobre a Caixa de Assistência. Fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. De fato, eu tenho que fazer aqui um parênteses para dizer que a Caixa de Assistência dos Advogados é uma caixa extremamente renovada
justamente por pessoas abnegadas como o doutor Davi. A OAB ela conseguiu trazer um grupo de pessoas com uma mente única e a gente percebe em todas as áreas dela, até na Credjur, que não tem nada a ver com a gestão da ordem em si, eles se integraram muito bem, né? A ESA, a CASAG, a OAB, as comissões, os conselhos, eles realmente conseguiram se integrar bem. E aí vem a pergunta que eu queria fazer para você, doutor Pimentel. Essa estrutura OAB, eles conseguem realmente ter poder para fazer a prerrogativa acontecer? Giovanni, tem. A OAB conta hoje, no estado de Goiás, com mais de 40 mil advogados inscritos. Ela faz um trabalho muito diferenciado no resguardo dos direitos prerrogativos dos advogados. Todavia, a experiência nos mostra que a defesa efetiva da advocacia perpassa justamente pelo conhecimento dos próprios advogados. Eles mesmos precisam se instrumentalizar, precisam se munir de conhecimento conhecimento técnico, para serem verdadeiros defensores de prerrogativas. Eles precisam se transformar em defensores de prerrogativas, defensores eficazes de prerrogativas dos advogados. Essa é a grande diferença, e eu não tenho dúvida alguma, de que esse será o marco de mudança dessa cultura de defesa de prerrogativas da advocacia. Doutor Pimentel, eu peguei a minha carteira de advogado em 95, porque eu era empregado da Caixa Econômica Federal, eu atuava muito, não diretamente no balcão, atuava no escritório da minha família, mas empregado federal eu preferi esperar um pouco. Em 95 que eu peguei minha carteira, eu formei em 1990. Então eu tenho mais ou menos 32 anos de experiência no escritório, 26 anos de inscrição na ordem, né? Bom, se for contar quando eu era estagiário, mais tempo, né? Mas vamos colocar só da carteirinha vermelha mesmo. Eu precisei da prerrogativa, de acionar a prerrogativa só 2 vezes. 2 vezes, né? Uma eu fiz uma representação contra um promotor de justiça e o outro foi o caso de não atendimento por um órgão público, só. O resto eu resolvi por mim só. Me posicionei sem gritar, sem agredir, sem trazer a agressão para a pessoa que estava ali diante de mim, mas para a instituição que estava pessimamente representada por aquela pessoa, né? E ali eu declinava meu direito. Olha, meu direito está aqui eu não saio. Pode chamar a polícia, pode chamar o capeta, pode chamar... Essa decisão firme, convicta também, né? Pode baixar o cacete, bater aqui. Eu já vi inclusive do movimento sindical, está acostumado a apanhar, né? Pode, aqui eu não saio. Esse aqui é meu direito, estou defendendo meu cliente e é para me atender. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu sou advogado e eu vim aqui atender. Mas isso é aquilo que eu te falo, né? Eu venho de uma família de juristas, né? Muitas pessoas não têm essa formação do lar. Como que a gente pode ajudar esse pessoal, doutor Alexandre? Eu sei que o senhor tem ideia aí nova, eu sei que o senhor está com planos bacanas para pessoas que talvez não saibam defender seus direitos. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso aqui agora, nesse momento. Giovanni, como eu te disse, realmente, em primeira mão, confidenciei a você, que tenho, ao longo desse tempo, pensado numa forma de colaborar para a formação de uma nova consciência de defesa das prerrogativas da advocacia. E, segundo essa perspectiva, entendi por bem, de criar um mecanismo de colaborar com os colegas no sentido de trocas de experiências, no sentido de encaminhamento de conteúdos voltados justamente para esse tema, prerrogativas da advocacia, de modo a incutir nos colegas essa cultura de defesa das prerrogativas, essa consciência de que o advogado tem que se formar
como o primeiro defensor de prerrogativas da advocacia. Quando nós tivermos isso arraigado em toda a advocacia do Estado de Goiás, nós vamos sim conseguir ver colegas advogados, uns ajudando aos outros, a defesa dessas prerrogativas, e aí sim nós vamos poder visualizar um batalhão de advogados, todos trabalhando uníssonos no sentido de defender as prerrogativas profissionais da advocacia. Isso, sim, é a advocacia em movimento. Alexandre Carlos Mendes Pimentel, tão jovem e tão ousado. Desculpa te falar da sua juventude, mas eu acho que é um pouco de inveja. Porque eu já estou chegando no outono, os cabelos brancos, aqueles que ficam, né? Porque alguns estão indo embora. E você com tanta juventude, tanta força, tanta energia. Eu entendi teu projeto. Entendi e é por isso que eu te convidei. É por isso que eu achei ele muito bonito. Como é que você está pensando em fazer isso, Alexandre? Você está pensando, você está sozinho, tem gente em volta? Como é que é? Giovanni, eu formalizarei vários canais de comunicação voltados justamente à difusão dessas ideias, à difusão e à troca dessas experiências. Inicialmente, estabeleceremos ali, formalizaremos o Instagram, Facebook, as redes sociais, e vamos também trazer cursos gratuitos para os colegas advogados, todos com essa temática tão cara para a advocacia. Vamos trazer autoridades para discutir sobre prerrogativa. Pretendemos discutir isso com a maior amplitude possível, trazer várias personalidades de âmbito nacional, de âmbito regional, para discutirmos esse tema que é, de fato, a essência da advocacia. Prerrogativas, advocacia em movimento. O Alexandre Pimentel, nesses minutos finais eu queria te perguntar aqui, você pensa em fazer um pouco de mentoria também? Ter aí um grupo de jovens advogados que você queira orientar? Como é que você está pensando em fazer isso? Sim, Giovanni, com certeza. Faz parte desse trabalho de conscientização acerca da importância da defesa de prerrogativas, justamente estabelecermos a mentoria, oferecermos uma mentoria para esse grupo de jovens, porque, com certeza, na jovialidade, nos jovens e na força dos jovens, reside justamente a força da mudança. A força da mudança desse paradigma de defesa das prerrogativas. Nós caminhamos muito bem o sistema de defesa das prerrogativas, o sistema nacional de defesa das prerrogativas, caminha muito bem, sobretudo com algumas inovações trazidas no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Todavia, nós podemos avançar muito, não tenho dúvida alguma, e esse avanço perpassa justamente por esse conhecimento, por essa solidificação desse conhecimento. Queridos, esse foi o doutor Alexandre Carlos Magno Mendes Pimentel, nome de rei, coração de nobre, né? Uma pessoa... Doutor Alexandre, eu fiquei realmente muito emotivado, muito emocionado, muito animado com esse projeto de prerrogativas, advocacia em movimento. Coloco o meu programa à sua disposição, aquilo que eu puder ajudar, e já coloco aqui o primeirinho aí na mentoria. Quero aprender um pouco mais a defender aí a minha posição como advogado na defesa dos direitos dos meus clientes também. Obrigado por você estar aqui conosco, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. E você, telespectador e internauta, permanece conosco, você está no lugar certo.